então. Primeiro que quero te agradecer demais, Flávio, é um prazer contar com você aqui. Você é um formador de opinião e eu acho que você tem uma coisa muito interessante, você é humilde. Você conhece muito e você é humilde no que você conhece, sabe? Então, e você compartilha conhecimento, sabe? Então, isso é tudo de bom. Acho que isso é tudo de bom. Enfim, o nosso café de hoje vai ser sobre criatividade para monetizar. E quem é o Flávio Moreira? Flávio Moreira é jornalista, especialista em inovação e mídia, consultor em estratégia para publishers e top voice no LinkedIn. Pesquisa modelos de negócio, tecnologia e o futuro do jornalismo. Autor de uma newsletter sobre tendências para publisher. Depois você coloca o link da sua news, viu, Flávio? Por favor, para as pessoas seguirem, acompanharem. Para nós ia ser muito bom. Então, é o seguinte, Flávio, a palavra é sua, eu não sei se você quer que o Edir passe para você... Eu acho que eu consigo compartilhar daqui, Regina. Certo. Deixa eu ver. Demétrio, você está aí, Demétrio? Ó, Demétrio, quero te ver no Summit, hein? Não me escapa. Eu acho que até o Ouri vai conseguir vir de Moçambique, vamos ver. Não sei se ele está aqui hoje, mas acho que até ele vai conseguir vir de lá, vamos ver. Ah, o Ouri está Olá, aqui sim. Você vai vir, né, Ouri? Tentando buscar parceiros, vamos ver se conseguimos, vamos pensar positivo. Tá? Pede, eu mando mais cartas se você quiser. Quantas cartas você quiser para você vir. Tá bom, Flávio, fica à vontade. A Valéria já mandou, ok. Bom, gente, boa tarde. Regina, muito obrigado pelo convite. Você também super generosa quando você fala de mim. Queria te agradecer pelo convite, poder compartilhar conhecimento hoje aqui com o pessoal. E eu vou tentar fazer aqui de uma forma, uma explanação rápida, para que a gente tenha alguns minutos aí para a gente poder trocar também, se vocês quiserem mandar perguntas. A ideia é que eu consiga passar um cenário geral. Eu não vou conseguir me aprofundar, dado a complexidade dos problemas, mas eu quero pelo menos tentar ajudar vocês a ter uma leitura geral do cenário, para aí sim conseguir se aprofundarem depois em cada uma das frentes de monetização. Como a Regina comentou, eu tenho uma experiência aí de 18 anos conectando conteúdo, negócio e transformação digital no mercado de mídia. Já passei por alguns veículos de mídia e em todos eles com esse desafio de como trazer dinheiro de outras formas que não são só publicidade. Fiz muitos projetos que estão relacionados com comercial, com publicidade, mas é um grande desafio deixar os veículos sustentáveis e não dependentes só da publicidade. Isso foi uma constante na minha carreira. Aqui no QR Code tem o link direto aí para o meu LinkedIn. Todo mundo que me adiciona lá já recebe um convite automático para a minha newsletter, que é enviada pelo LinkedIn, onde eu tenho um acesso maior. Ano passado eu virei Top Voice, então consegui começar a conversar com mais agentes de mídia como vocês, mas também se inscrevendo na minha newsletter ali pelo LinkedIn, também tem o link pelo Substack para quem prefere acompanhar por lá ou pelo e-mail. Mas vamos direto aqui para o nosso assunto, que é o que vocês vieram ouvir aqui. Eu gosto de começar falando sobre essa criatividade para monetização, partindo de um ponto, de um problema que todo mundo fala, que o mercado editorial vive um problema de audiência, né? A gente tem visto aí vários sites de notícias perdendo audiência e que esse é o grande problema do nosso mercado. Eu gosto de relacionar isso com que, na verdade, a gente tem um problema de modelo de negócio. A gente só se preocupa tanto com os tamanhos da nossa audiência porque
a gente precisa delas para fazer dinheiro com publicidade do jeito que é feito hoje, que foi feito nos últimos 20 anos. Então, se a gente tivesse outros modelos de negócio, talvez a gente não precisasse de audiências tão grandes, em uma distribuição tão massificada como a gente precisa e tão dificultada como está, né? Hoje, com o tráfego caindo, a receita de publicidade ela deixa de ser também imprevisível. Ela vem de formatos ali do impresso, de TV, de jornal, que eram audiências mais garantidas e tinham uma receita mais garantida também. Mas hoje ela não é previsível, a distribuição não está na nossa mão, a distribuição está na mão das plataformas. Só que, ao mesmo tempo, o custo de fazer o jornalismo, mesmo com várias ferramentas que a gente tem hoje para nos ajudar, continua alto. Se não for até mais alta, né? Porque hoje, para a gente estar presente em todos os lugares, a gente precisa estar em todas as plataformas de social, ter um SEO muito bem feito, e isso demanda também pessoas que fazem isso. Então, essa distribuição precisa de recursos, tanto ferramentais quanto humanos. Então, a gente chega nesse cenário que a gente, olhando para grandes audiências, o publisher ele é só um fornecedor de audiência para as plataformas. A gente está entregando visibilidade para as plataformas anunciarem, mas a gente não é dono do próprio negócio. Quem faz dinheiro em cima da gente são os outros. São as plataformas que são donas desse tipo de monetização. Então, nesse cenário ali para publicidade, a mídia programática, ela trabalha com conteúdo que vira commodity, todo mundo vai atrás das grandes audiências, acabam fazendo o mesmo conteúdo, tem pouca diferenciação, que joga os CPMs para baixo e deixam tudo isso na mão das plataformas. Do nosso lado, para atingir essas audiências, a gente tem dificuldades de distribuição. Todo mundo aqui deve ter pesadelos aí com atualizações do Google, com SEO estável. Social também virou uma ferramenta super imprevisível. Quem trabalhou ou trabalha desde de 2010 para cá, viveu uma época em que social entregava muito, hoje é muito mais difícil ter uma audiência dependente de social, e ainda temos a inteligência artificial entrando agora como uma camada intermediária entre a gente e o usuário, né? Que nem sempre o usuário vai precisar visitar o nosso conteúdo para estar satisfeito com a informação. A inteligência artificial está entregando isso de forma pronta e a gente não está monetizando nada, né? E tudo isso em um cenário que as redações que eram grandes ou precisam inchar para poder entregar tudo isso, ou estão estranguladas ali por poucos recursos, pouco dinheiro entrando, consequentemente tendo que ter uma equipe mais enxuta também. E também dentro desse cenário tem uma cultura que a gente propagou, a gente veio dessa cultura em que tem uma distância muito grande entre as áreas de conteúdo, produto e negócios, né? A gente sempre tratou isso como igreja e Estado, mas era meio maluco, né? Pô, tô fazendo conteúdo aqui, meu comercial tá vendendo outra coisa e a gente não se fala. Então, como que a gente faz para isso fazer um pouco mais de sentido? É o que a gente vai explorar aqui no nosso papo. Acho que esse papo aqui, ele vai girar em torno de um conceito de que o modelo de uma linha de receita única, que para muitos é a publicidade, ele não é mais suficiente. Ele é o básico, mas ele precisa que outras linhas sejam agregadas para tornar esse publisher sustentável. Até porque se uma única linha de receita acaba, o publisher vai junto, né? Então aqui a gente vai explorar outras linhas de receita para deixar isso sustentável. E aí o que muda nesse cenário? O que a gente precisa ter em mente nessa virada de chave? A gente não precisa encontrar uma fórmula mágica aqui de novas receitas. Ninguém encontrou, o New York Times não encontrou, ninguém tem isso
mas o que a gente precisa é montar um portfólio sustentável para que a gente consiga ser menos dependente de uma linha só. Antes a gente pensava em um produto só para essa receita única. Hoje a gente vai ter que pensar em múltiplos produtos que atendam essas múltiplas receitas. Vocês vão ver aqui no nosso papo que o ideal é que a gente consiga também combinar esses produtos e receitas para que eles se comuniquem ali, né? Que também não sejam esforços que se empilhem, mas que eles se ajudem para montar esse portfólio, esse ecossistema que se retroalimenta. Então, gente, o que eu vou passar aqui para vocês são 9 linhas de receita possíveis para negócios de mídia. E o que eu gosto de ter em mente para quando eu vou avaliar e vou nas minhas consultorias, eu sugiro para os publishers fazerem esse exercício, para eles terem sempre em mente qual que é a viabilidade dessa linha de receita no cenário desse publisher, qual que é o esforço, o custo e quais são os recursos humanos que você vai precisar. Porque a gente está falando aqui de produtos e entregas diferentes da que a gente vinha fazendo. A gente sai de um contexto que a gente faz conteúdo e imprime banner em cima dele. Isso aqui tem pessoas específicas que sabem fazer. Quando a gente agrega outras linhas de receita, a gente está trazendo um know-how diferente, a gente está trazendo especialidades diferentes também, então vamos precisar de recursos humanos também diferentes. E, de novo, a ideia aqui não é achar o mapa da mina de nenhuma dessas linhas, mas apresentar possibilidades para vocês, para que vocês sozinhos consigam fazer esse exercício de avaliação de possibilidades para vocês. Então, para deixar todo mundo na mesma página, a gente começa aqui de publicidade. É o mais normal, é o básico, ele não é mais diferencial para ninguém. Ele é o obrigatório para você começar a manter o seu negócio. Ele tem uma viabilidade alta, ele tem um custo ali de uma estrutura comercial, um EDOPS que você vai contratar, mas isso aqui não deveria estrangular nenhum negócio, porque ele também exige um esforço baixo a médio. O que você pode trazer camadas de complexidade é se você quiser entregar produtos diferentes dentro da publicidade. Então, se você quiser somar a sua mídia programática, fazer venda direta também, super específica ali para o seu veículo, você vai precisar ter uma equipe comercial que também saiba fazer essa venda direta super específica. Se você for passar para projetos especiais de branded content, mais complexo ainda de vender. É uma equipe comercial que vai precisar saber ler o mercado, saber ler as necessidades dos anunciantes e também entender qual que é a capacidade editorial de fazer essa entrega. E para veículos de mídia que querem fortalecer ainda mais, dá para deixar isso mais complexo, mas também precisa de mais gente. Então, se você quiser ter uma recorrência, você vai precisar ter uma equipe de atendimento, você vai ter uma equipe de conteúdo especializada em branded content. E isso eu falo para todo mundo, começa a ser necessidade de todas as linhas daqui para frente, dados. Se você consegue agregar dados para fazer uma leitura de performance, uma leitura de quem é o seu público, mais argumentos você vai ter para fazer uma venda ou uma revenda para o seu anunciante. Então, a gente sai aqui do obrigatório e vai para uma segunda camada, que é das assinaturas. Assinaturas podem ser algumas coisas. A assinatura pode ser o paywall, que você restringe seu conteúdo para assinantes pagantes. Pode ser um membership, que além de restringir o conteúdo, você traz outras vantagens, outros serviços agregados. Ou pode ser também um diferencial ali de conteúdo premium. Então, tem algumas camadas de complexidade em assinaturas. Ela é uma linha de receita que ela não é para todo mundo, ela é mais viável para quem tem marcas fortes. Um exemplo que eu gosto de dar
do New York Times, todo mundo tem como o veículo com mais assinantes do mundo, até o New York Times precisa investir em marca. Se você descer hoje lá em Nova York, você vai ver propaganda do New York Times no aeroporto, no táxi, no metrô, na rua, em todo lugar. Até o New York Times, que é o maior veículo do mundo, precisa investir em marca. Então, assinaturas não é para quem está começando agora no mercado ou não tem uma grande entrega diferenciada. Outra coisa é que começam a vir também outros custos diferentes. Você precisa ter uma equipe de produto que consiga sustentar um paywall, ou você precisa contratar serviços que te ajudem a colocar o paywall. Você precisa fazer o serviço de CRM também. O CRM tanto para prospects, estão ali no começo do funil, quanto para os seus clientes, para você manter a retenção, ou você evitar cancelamentos, ou você recuperar clientes que já cancelaram. E também vai precisar fazer um conteúdo diferenciado. Então, você vai precisar ter jornalistas ali que são também mais caros para fazer esse conteúdo premium. Então, é um esforço mais alto, faz muito sentido para quem tem uma marca forte e tem um tamanho já consolidado. Tem um aspecto cultural aqui no Brasil que o brasileiro tem uma baixa disposição a pagar por conteúdo. Isso aqui vem de como o jornalismo digital nasceu aqui, veio como brinde das operadoras de internet. Então, essa cultura ela é dificultada aqui para a valorização do conteúdo que precisa ser pago. Mas eu gosto de falar que também é desejável que todo publisher pense em assinaturas, mesmo que não vá fazer muito dinheiro com isso, porque ele não é só monetização, também é uma estratégia de relacionamento. Quanto mais você agrega dados, quanto mais você entende quem é o usuário que gosta da sua marca, o usuário que é fidelizado com o seu veículo, mais você consegue fortalecer para entender como você entrega em outras linhas de receita. Então, fechando aqui, ele é viável para alguns veículos, mas talvez desejável para quase todos. E agora, dele, a gente passa para eventos, que talvez seja particularmente uma das linhas de receita que eu mais gosto, que eu mais trabalhei com soluções de monetização. Tem entregas diferentes, pode ser tanto em conferências presenciais, quanto webinars como esse aqui que a gente está fazendo hoje, quanto construção de comunidade. Ele é um modelo muito, muito interessante para quem é veículo de nicho, para quem tem comunidades fortes, e mais ainda para quem tem veículos B2B. Está atendendo uma indústria ali, é uma indústria que demanda muito relacionamento, olho no olho e tal. Então, é uma linha de receita muito importante, muito interessante para esse contexto. Ele é um esforço ali de médio a alto. Eu digo que ele é médio porque não é um esforço necessariamente recorrente. Você pode ter vários eventos, mas você não vai ter eventos todo dia. Mas ele é alto enquanto ele está acontecendo. Ele é alto num esforço de divulgação, ele é alto num esforço de operação, porque é uma operação muito especializada. Aqui a gente começa a entregar coisas muito diferentes da que um veículo que, entre aspas, só faz jornalismo está acostumado a fazer. Você começa a ter que entregar logística, você começa a ter que entregar relacionamento. Então, durante essa operação, ela é muito especializada, por isso que ela costuma custar um pouquinho mais, mas ela faz muito sentido para essa entrega. E é aqui que a gente começa a combinar também as linhas de receita. E é aqui que a publicidade pode conversar com a linha de eventos. Porque daí o seu comercial, que antes só tinha uma página de site para vender, ele começa a poder vender experiência, começa a poder vender exposição de marca em painéis, em backdrop, em ativações, que também é uma coisa muito valorizada hoje pelas marcas. As marcas
que também querem construir comunidades, elas querem esse tipo de experiência vivenciada ali no presencial. Principalmente da pandemia para cá, todo mundo tem sentido muita falta desse olho no olho e vem trazendo essa necessidade. Então, eu aqui sou muito defensor dessa linha de receita. O Globo faz isso muito bem, faz eventos ali exclusivos para assinantes, ou que assinantes têm benefícios para acessar esses eventos. Vocês veem que aí é uma outra combinação de linhas de receita. O UOL também faz eventos, eu tive lá e participei da organização de algum desses eventos. Ali tinha uma importância muito grande para a valorização das marcas. O UOL tem várias verticais dentro das editorias dele, e os eventos levavam os nomes dessas verticais, então para fortalecimento de comunidade, fortalecimento de marca e relação dessas marcas com os anunciantes, era super importante essas entregas presenciais. E a Folha também faz isso muito bem. A Folha tem a vantagem de ter um auditório próprio, então diminui bastante o custo de entrega ali de eventos, e ela conseguia entregar num volume bem alto, tinha uma recorrência grande, e conseguia atrelar isso a branded content. Então, além do evento, também tinha uma série de reportagens de branded content que a Folha agrega a essas vendas. Então, isso traz a necessidade de você trazer um comercial mais bem capacitado para vender coisas diferentes, precisa fazer uma produção de um evento que seja satisfatório ali para o seu público, e precisa também ter o know-how de fazer conteúdo sobre esses eventos, né? Porque eles precisam de uma divulgação always on, pré, durante e pós, para que tenha uma cobertura, uma divulgação e também uma recorrência, né? Então, eu gosto muito de eventos porque ele junta monetização, a valorização da sua marca e o relacionamento. Eu gostava muito de estar presente ali nos eventos que eu organizei. Organizei alguns grandes, pequenos, mas em todos eles eu gostava de ouvir quem estava lá, né? Ouvir qual que era a relação que eles tinham com a marca, como eles consumiam o conteúdo, como que aquilo falava com a experiência que eles estavam tendo, tal. E particularmente nos eventos que eu gostava de fazer um pós-venda com os anunciantes também, todos tinham um nível de satisfação alto desse nível de entrega em conteúdo. Assim. Então, acho, se fosse para escolher um aqui que fosse recomendável para todos, eu escolheria a linha de eventos. Para o próximo aqui, a gente tem os afiliados, também chamado de Content Commerce, que pode ser indicação de produtos, avaliação de produtos ou SEO transacional. SEO transacional é que você usa a sua autoridade para ser buscado em mecanismos de busca e ser intermediário de uma venda para um parceiro. Esse aqui é um modelo que eu também já fiz algumas vezes. Eu costumo recomendar para publishers porque o esforço dele é bem baixo. Alguns dos publishers, inclusive, já fazem avaliação de produto, já fazem recomendação de produto. Então, é só adicionar aqui a camada de que você vai colocar um link ali que você ganha uma comissão pelas vendas. O G1 tem ali o guia de compra deles, o Tech Tudo tem, o Olhar Digital, que é conhecido também por já fazer avaliação há muito tempo, hoje eles têm ali uma plataforma de SEO transacional muito boa, muito robusta. Então, acho que aqui é um caminho que é muito viável para quem domina muito bem o SEO do seu nicho, sabe como as pessoas buscam produtos desse nicho e tá inserido nos resultados dessas buscas. É um esforço médio, porque você só precisa fazer conteúdo novo e fazer as parcerias com as marcas de afiliados. O que muda na sua equipe é que você precisa ter algum tipo de conteúdo diferente do que você já faria,
alguns, como eu falei, já fazem esse conteúdo. E se você quiser ser muito bom, aqui você precisa ter ou muito volume ou vender num ticket muito alto. E aí, para quem acerta nisso aqui, até coloquei em vermelhinho aqui na parte de equipe, é quem tem profissionais muito bons em performance. E aqui é um profissional muito difícil de achar, porque daí ele vai ser um profissional que ele vai entender tanto de performance de conteúdo, quanto de performance de venda. Que pode acontecer que um conteúdo seu, como conteúdo performou muito bem, teve muitos views, page views, mas não vendeu nada. Então, um profissional desse vai olhar ali e vai falar, putz, aqui a gente fez uma escolha ruim de produtos. Ou aqui a gente vendeu pouco, mas teve um ticket muito alto. Então, tudo bem a gente ter 1 milhão de views e vender 2, mas a gente vendeu produtos muito caros aqui. A gente vendeu 2 iPhones. Se pagou na operação. Então, esse profissional de performance, ele costuma ser um jornalista que migrou para a área de dados, porque daí ele consegue entender do editorial, mas também trazer os insights de dados para essa performance. Eu só colocaria aqui um pontinho de alerta, que essa aqui é uma linha de receita que ela é muito dependente dos mecanismos de busca. Todo mundo aqui está careca de saber que SEO está cada vez mais instável, mais difícil de entender como performar. E também tem a concorrência com as inteligências artificiais, né? Hoje as buscas têm sido cada vez mais feitas por LLMs, e essas LLMs, por sua vez, também oferecem links direto de venda para os e-commerces e também ganham suas comissões nessa transação aí. Então, acho que é interessante ter isso em mente, mas que acho que ainda tem uma janela interessante para aproveitar esse tipo de receita aqui, principalmente para quem domina um nicho, como esses caras aqui dominam de tecnologia, por exemplo. Regina, eu estou vendo que estão aparecendo umas perguntas no chat. Você prefere que a gente fale agora? Não, a gente pode, eu também tenho pergunta aqui, mas vamos passar aqui. Primeiro, o Rogério Inhamarrango, lá de Moçambique, da cidade de Xai-Xai, das saudações. O Ademar Figueiredo, ele diz o seguinte: produzir eventos sem experiência, ainda mais para o pequeno, é muito difícil e arriscado. Como ter afiliados em veículo pequeno e do interior? Então, eu acho que a dor do Ademar é essa. Ademar, você quer compartilhar, por favor, qual é seu veículo? Ademar? Enfim, a Folha de Ponte Nova. Então, eu acho que a questão dele primeiro é um veículo pequeno, como é que ele pode fazer evento sem ter experiência, que era também a minha pergunta, né? Primeiro, assim, se você não tem experiência, como é que você faz o evento, né? Eu acho que tem algumas definições aí que podem ajudar. E como é que faz para ter afiliados em veículo pequeno e do interior? Tá bom. Acho que começando, deixa eu até voltar para a tela aqui de eventos. Acho que um caminho que eu sugeriria aqui, acho que até o caminho que eu já fiz também, é começar com um MVP super barato. Antes de fazer eventos, eu comecei entendendo a minha comunidade. Então, eu fazia encontros com leitores, primeiro que já é uma experiência super interessante o leitor ir até a redação, entender como que são os bastidores, qual que é o seu processo de produção de conteúdo. E nesse contato, você já começa a ter alguns insights ali, né? Ele te dá um feedback do que ele gosta, você vai ter algum aprendizado de como organizar um evento, um encontro desse, né? Numa escala muito menor, mas você já começa a ter algumas pistas. Então, por exemplo, o primeiro encontro que eu organizei desse, eu convidei ali 15 pessoas e foram 10. Então, eu já comecei a entender, putz, então, quando eu faço um evento, tem uma quebra de 30%.
Então, eu tenho que saber que todo evento que eu fizer, eu preciso convidar 30% a mais da capacidade do local, porque sempre vai ter essa quebra. As pessoas confirmam, às vezes não podem ir, ou confirmam numa empolgação, esquecem, tudo bem, é normal. Mas eu vou precisar ter uma quebra. Então, em escalas menores, você começa a ter esse tipo de aprendizado. Eu vou convidar 10 pessoas, mas minimamente eu tenho que ter uma experiência legal ali para eles. Vou servir um café, vou servir alguma coisa. Você vai sentindo quais que são as necessidades. Vou dar um brinde para essas pessoas. Putz, eu não tenho fornecedor de brindes. Posso trazer um anunciante para fornecer esses brindes, posso fazer uma parceria aqui. Então, quanto menor você puder começar e ir aprendendo com isso, você vai podendo aumentar o escopo disso depois. Então, comecei aqui só fazendo esse encontro para mostrar como é a redação. A próxima eu vou fazer um encontro que eles vão acompanhar a gravação de um programa. Depois eu vou fazer um maior que vai ter um painel, já vai ter um anunciante sendo entrevistado, sei lá. Então, eu trazendo aqui o jeito de você gastar pouco para você aprender muito. A segunda pergunta ali sobre afiliados do interior, eu acho que aqui tem uma diferença das grandes plataformas, né? Hoje você fazer afiliados é muito fácil, principalmente se você for fazer ali parceria com Amazon, Mercado Livre, que já tem programas prontos para isso, é só você ter o link parametrizado, você se cadastrar e ter o link parametrizado deles. E para o interior, acho que eu faria de duas formas. Primeiro, eu tentaria entender quais são as buscas de consumo e de compras do seu público. O que o seu público compra estando aí no interior? Vão comprar talvez as mesmas coisas que qualquer outra pessoa no resto do Brasil compraria. Então, comprar um mouse, sei lá, todo mundo tem que comprar, mas isso você pode colocar usando um parceiro grande. Isso está super ok, mas usando a lógica de entender o comportamento de busca do seu público. O outro caminho, eu tentaria fazer também parceria com o comércio local. Então, você vai fazer isso de uma forma mais manual, mas você consegue ter negociações melhores. Então, você pode negociar com o comércio local ali, vou fazer uma recomendação, um review do seu produto e indicar como comprar, e aí só vai ter que combinar como que vai medir que a venda veio de você. Isso é muito importante, você ter como medir isso para poder depois bater a conta ali e o comerciante te rebater uma comissão. Mas eu acho que o fato de estar no interior não é impeditivo de ter um afiliado. Regina, se tinha dúvidas também? Não, o Ademar, ficou claro para você? Tem mais alguma dúvida? Tá. Não, eu ia falar com você, mas era uma coisa mais abrangente do teu início, né? Quando você falou de que o publisher virou fornecedor de audiência para plataformas, não o dono do seu próprio negócio, Uhum. né? Eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais o publisher precisa entender, né? Que ele precisa voltar a ser dono do próprio negócio. Exato. Nessa A gente... audiência. Eu não sei se você quer falar disso agora ou falar depois. Talvez Eu falar depois. falo rapidamente, depois, se quiser, a gente pode explorar no fim, mas acho que o grande ponto nisso é que a gente entregou o nosso trabalho, entregou a nossa audiência para as plataformas, e isso mudou o jornalismo que a gente faz hoje em dia, né? A gente não faz necessariamente o que é editorialmente mais importante, mas a gente faz o que vai funcionar melhor para as plataformas. Então a gente está deixando não só o nosso negócio, mas também a nossa decisão editorial na mão das plataformas, né? Então, acho que é importante a gente ter isso em mente quando a gente vai pensar em outras linhas de receita, que elas também ajudam a trazer para nossa mão o nosso negócio, É, o nosso público, né? porque você sabe que hoje de manhã você estava lá na Casper Libero também,
e da mesa que eu participei foi interessante, porque a gente começou a lembrar como a internet começou no Brasil, começou lá com o Mandic, né? E todo mundo queria fazer parte da internet, principalmente os editores também. E aí, ao invés de monetizar aquele conteúdo, de cara já se começou a dar esse conteúdo de graça, né? Então começou lá Exato. atrás isso, né? Colocar o conteúdo de graça para você atrair pessoas, etc, etc. E aí depois aí começou a ficar cada vez mais difícil você começar a cobrar por esse conteúdo, né? Sim, é o que eu falei ali da percepção de valor para assinaturas, né? A gente começou lá no fim dos anos 90, começo dos 2000, como um brinde, e hoje, quando a gente precisa monetizar, o leitor não vê valor, né? Não, porque ganhava panela, ganhava cartão de crédito, ganhava viagem, ganhava tanta coisa que valia mais que o produto, você desmerecia a tua publicação, desmerecia teu produto, o que valia era o brinde que você estava dando, né? Sim, sim. É uma discussão que continua. Nas próximas telas a gente vai voltar a esse Tá bom, assunto. vamos lá, desculpa, vamos lá. Imagina, vamos lá. E aí a gente parte aqui para uma nova linha que é de geração de leads. Essa aqui acho que é uma linha de receita que é pouco falada, mas que ela é super importante, tem um super potencial. Como que ela funciona? Ela funciona quando uma marca ela precisa ter os dados do seu público. Hoje, com LGPD, com uma legislação mais apertada, com mídia paga mais cara, com uma dificuldade maior das marcas chegarem a um público nichado, elas começaram a olhar para os publishers e ver que os publishers têm essa audiência e têm esses dados. Então, você poder ser um intermediário para que essas marcas tenham um contato de um possível cliente virou um negócio muito bem valorizado. Então, o publisher ele pode fazer um relatório, um white paper, uma landing page para fazer uma transação que não é monetária, ela é de dados. Então, para o usuário ter acesso a um conteúdo super qualificado, um conteúdo um conteúdo exclusivo, ele vai se inscrever em uma landing page, ele vai fornecer o e-mail dele, ele vai fornecer algum outro dado, onde ele trabalha, informações que a marca valoriza. Então, o publisher é o intermediador dessa transação de dados e o produtor do conteúdo super nichado. Esse aqui é uma linha de receita muito viável para quem tem um público nichado, principalmente B2B. Ele tem um esforço médio, porque você passa a ter que fazer um conteúdo também super especializado, então você vai precisar de jornalistas setoristas ali. Você vai precisar fazer algum investimento de mídia paga também, e você vai precisar ser muito bom em dados. Você vai precisar ter uma base de dados muito bem estruturada e segura, principalmente segura e confiável. E aí isso traz também algum custo para você ter uma base de dados que é diferente de manter um site de notícias no ar. E você precisa agregar também pessoas especializadas nesse tipo de negócio, né? Você precisa ter pessoas que pensam em growth, porque você precisa aumentar essa base de leads, precisa olhar para performance, precisa ter produto, né? Então, preciso fazer uma landing page diferente. É diferente, é um bicho totalmente diferente, você fazer uma página de notícia e você fazer uma landing page que alguém vai fornecer dado, né? Então, você precisa também ter profissionais diferentes. Lá fora, a newsletter Morning Brew faz isso muito bem. E aqui no Brasil, o Infomoney também faz. Eu tive lá no Infomoney até 2 meses atrás. O Infomoney, ele é uma empresa dentro do ecossistema da XP Inc. E ele é um dos principais geradores de leads de novos investidores para a XP. Então, internamente ali, isso é precificado, né? Então, o quanto de leads que o Infomoney consegue gerar para a XP paga por esses leads. Uma transação intercompany ali,
mas só para vocês entenderem qual que é o tipo de transação que é feita. Pode ser intercompany nesses cenários aí que são empresas do mesmo grupo, ou pode ser para parceiros externos também. Eu gostaria que todo mundo saísse aqui desse papo com a cabeça de que é uma linha de receita muito interessante, pouco falada, mas que traz uma métrica diferente do que a gente está acostumado a olhar, né? A gente está acostumado a olhar para grandes audiências, page views e tal, mas você ter o dado de um possível comprador muito qualificado vale muito mais do que alguém que só pingou ali no seu site, né? Então, essa aqui é uma linha para vocês olharem com bastante carinho. Ô, Flávio, desculpa te interromper, Imagina, o Herman está com a mão levantada aí já faz algum tempo, acho que vocês não conseguem eu enxergar não estava bem. vendo aqui. Isso. Quer Herman, puxar aí? Tá, já entrei aqui. Flávio, boa tarde, tudo bem? Tarde. Só estou com uma dúvida, resgatando o que a Regina chamou no início da tua conversa, do publisher trabalhando para as plataformas. Eu queria ver o que você acha, o quanto é efetivo utilizar as redes sociais para um branding content do site. É efetivo utilizar Facebook, Instagram, para distribuir conteúdo do site, ou isso já não é relevante? Acho que a gente pode separar essa sua dúvida em duas respostas. Acho que se você está pensando em redes sociais como gerador de tráfego para o seu site, isso tende a morrer, sinceramente. Sim, ou virou irrelevante ou vai morrer muito rápido. Mas se você estiver pensando em distribuição como um canal de descoberta, canal de recorrência, de ampliar o seu alcance, eu vejo com muitos bons olhos. Mas daí você muda também a métrica que você está olhando. Quando eu estava falando ali de distribuição, de trazer tráfego, você está olhando só para o seu site, só em usuários únicos e page views do seu site. E se você olha como mais um canal, aí você está somando essa audiência. Tudo bem que vai ter uma sobreposição ali, mas você está somando uma audiência. Aí vai do quanto você está satisfeito das pessoas consumirem o seu conteúdo na rede social. Vai do quanto você prepara para esse conteúdo ser replicado de uma forma nativa que respeite o formato da rede social. Então, você vai fazer, por exemplo, um texto para o seu site, você vai precisar fazer um formato nativo para a rede social que tem um consumo lá. O desafio em cima disso é como você monetiza, né? Porque você não imprime banner no social. Você só está dando conteúdo para a rede social monetizar. Você pode vender branded content lá, você pode reforçar a sua marca. Então, eu vejo o social como parte da sua estratégia do todo. Se for só como intermediário de distribuição, eu tendo a ver já com mais descrença. Não, concordo. Acho que isso está diminuindo dia a dia. Sim, sim. O acesso só através das redes sociais. A gente quantifica isso e não é cada vez menos representativo. Sim. E a gente só olha, isso até juntando os pontos aqui, a gente só olha desse jeito porque a gente monetiza com banner no site, né? Então a gente quer mais gente para o site, a gente usa as redes sociais para isso. A gente usou isso muito bem. Eu estava lá em 2016, até antes, 2014, 15, era muito grande o volume que a gente trazia de Facebook, até de Twitter, alguma coisa trazia para o site, mas hoje, sinceramente, quem consegue trazer aí mais de 5, 10% está fazendo um milagre aí, né? Então, verdade. Não contaria com isso. Ok, obrigado. Obrigado você pela participação. Partimos aqui para produtos educacionais. Esse também é um produto que está cada vez mais frequente, no qual você pode entregar cursos, tanto cursos de longa duração, quanto workshops pontuais, quanto comunidades pagas, que daí você tem um aprendizado
contínuo, e o valor disso é o quanto você ganha de conhecimento, tanto dos professores, educadores que vão estar lá, quanto da comunidade, o networking que você faz, tal. Isso aqui funciona muito bem para publishers, porque publishers, de alguma forma, já deveriam ter um caráter didático, né? A gente tem uma missão aqui de também educar a população, e a gente já tem um público interessado em aprender alguma coisa. Só que, apesar de ter essa aderência muito alta, é um esforço também que tende a ser de médio para alto, porque também são coisas muito diferentes você fazer, de novo, notícia para uma página de notícias ali e fazer um curso. Curso você precisa de plataforma específica para ter uma trilha de ensino, você precisa ter um conteúdo didático que é diferente do conteúdo noticioso, você precisa investir em mídia para trazer as pessoas interessadas, né? Uma decisão em fazer um curso, ela é muito longa, né? Principalmente um curso de longa duração, um MBA. Você precisa ser impactado, sei lá, 20 vezes para, putz, tá bom, eu vou fazer o curso ali do valor econômico, porque ele vai agregar para a minha carreira. Então, exige aqui um relacionamento de longo prazo para isso. E também exige pessoas com know-how diferente, né? É muito diferente de fazer só jornalismo, né? Você vai precisar ter designers instrucionais, um produto diferente, marketing diferente, sem falar de CRM aqui. Eu acho que também tem uma pista boa para ser ocupada aqui, apesar de achar que houve alguma saturação. A pandemia bombou muito essa parte de custos, de cursos, e alguns veículos ficaram pelo caminho, mas é uma ferramenta muito importante para você também construir uma comunidade. Então, se você é dono de um assunto, dono de conversas e pode ensinar alguma coisa para o seu público, é um jeito muito interessante de você reter esse público com você, né? Você não vai trabalhar em adquirir um público novo, mas você está mantendo esse público com você. Aqui no Brasil, o Nexo faz isso muito bem, a Exame faz isso bem, faz parceria com várias instituições de ensino, e o Valor, de uns tempos para cá, também começou a entregar tanto os cursos de jornalismo que eles fazem, quanto cursos para C-Level, para executivos aí, que eles estão entregando agora, e conseguem cobrar um ticket mais alto com um esforço mais baixo. Ele tem um esforço de venda alto, mas muito pontual para pessoas que podem pagar, mas é um ticket mais elevado. Isso lá no Infomoney a gente fazia também, e era uma linha de receita interessante. Ô, Flávio, só Diga para lá. não perder o bonde aqui, Uhum. o Ademar falou notícia grátis, imagina isso no interior com influências jornalistas locais. Como o GA pode ajudar nessa geração de leads, se é que pode, pegando carona no que o Herman falou? O que fazer então? O GA, será que ele está falando de Google Analytics? Eu acho que sim. Não é, o Ademar? Se puder desenvolver um pouco mais Sim, sobre... sim, ele está falando de Google Analytics. Tá. Acho que eu não vejo muita relação. Acho que a relação que eu vejo é que você consegue entender a sua audiência, e pode mostrar para marcas coletivamente qual que é o perfil da sua audiência. Acho que isso faz super sentido. Então eu tenho aqui pessoas da minha região que gostam de economia e navegam na seção aqui de ações, sei lá. Então você tem dados coletivos que mostram qual que é a sua audiência. E aí você pode mostrar isso para uma marca que vai querer capturar esses leads. Talvez seja a relação que eu faria com o GA. Acho que o Ademar agora pode falar. Ademar, fala, por favor.
Enfim, você... Ouvindo tudo isso, estando no interior, para num veículo pequeno, assim, é tudo muito bonito, mas é muito difícil para a gente colocar isso em prática, sabe? Há pouco tempo eu ouvi um esses caras aí que fazem curso, e ele falando que esse mês ele tinha investido só no Google Ads, ele tinha investido só 700 mil, e ele estava triste, porque ele queria investir muito mais. Então, quer dizer, eu sei que isso é mentira, é lógico que uma pessoa poder investir 700 mil reais em publicidade, você tem que vender bacana, né? Mas, independente disso, que eu acho que isso é lorota, é para poder fazer a gente ficar desorientado e querendo comprar o produto dele, o entendimento disso enquanto interior, porque uma fala sua anteriormente aí, a referência. Na hora que eu pego referência no que diz respeito ao referência, pagamento recorrência. Aqui no interior, ainda assim, a gente usa assinatura. Sabe? O conteúdo pago aqui, a gente está tentando uma forma de, assim, de desbloquear. Eu quero ler essa matéria, eu vou pagar R$ 1 para ler essa matéria, sabe? Para poder não ter a assinatura. Ainda assim está difícil para a gente conseguir isso. O que eu falei de influencers locais é porque todo mundo agora é jornalista. Para você ter uma ideia, aqui na minha cidade tem mais de 30 faculdades de jornalismo. Se você 30? pegar as EADs da vida, né? Aí pronto, todo mundo virou jornalista. E assim, fazendo cada absurdo, aí na hora que você entra com um jornal de 40 anos para tentar vender uma coisa bacana, legal, o povo está acostumado com essa notícia grátis. Então, fica um negócio complicado. E só para poder fechar, sobre a questão do GA, eu acho o GA muito bacana, mas ele é aberto demais à conta. Por exemplo, eu vou ver a minha audiência, eu tenho não sei quantos leitores na Indonésia. Aonde que existe esse tipo? Então, a própria plataforma ela dá uma métrica muito louca. Como é que sabe? O que me interessa um leitor lá na Indonésia, sendo que a possibilidade disso não ser verdade é muito grande, sabe? Então, é mais ou menos por aí. E só para poder fechar, carona, no que o Herman falou, uma vez que as redes sociais, Instagram, Facebook, não estão entregando mais nada, como que a gente, principalmente quando pequeno, consegue tentar buscar alguma audiência, sendo que esses canais já não estão com mais efetividade? E é mais ou menos por aí, gente. Desculpa o tempo, Tamor. Imagina, obrigado pela contribuição, Ademar. Só pegando no seu ponto aí do GA, eu estou sabendo aqui superficialmente dessas informações que você está falando, mas minha recomendação, se você tiver alguém que possa te ajudar, se você está tendo muito tráfego da Indonésia, ou você pode estar sofrendo ataques, e aí são bots que estão tentando de alguma forma entrar no seu site, estão tentando comer a sua audiência de alguma forma para fazer um ataque, ou pode ser algum acesso via VPN, algum tipo de desvio que está acontecendo aí, que está distorcendo as suas métricas. O GA da migração do 360 para o GA4, ele ficou muito pior para publishers de fato, assim, né? Ele virou uma ferramenta de aferição de audiência voltada para e-commerce. Para publishers, de fato, ela ficou muito mais pobre. Mas, assim, só ouvindo de orelhada aí, acho que eu daria uma olhada com carinho aí para ver esses dados, porque não é normal, assim, não deveria... O GA por si só não alucina desse jeito. Deve ter alguma coisa que está desviando o seu tráfego aí. E aí, indo aqui para mais uma linha de receita, tem a parte de serviços, que isso aqui ela pode ser muito diversificada em veículos que são muito fortes em algum nicho, como pesquisa, relatório pago, consultoria, inteligência de dados, que
é muito parecido com o que acontece ali no fornecimento de leads. As marcas estão vendo que alguns publishers que são muito especialistas em um assunto, eles conhecem esse assunto ou conhecem essa audiência muito melhor do que a própria marca. Então, ela faz uso desse conhecimento que o publisher acumulou. Então, o que o publisher publica não é tão valioso quanto o conhecimento que ele acumula em todo o tempo que ele vem publicando. Então, aqui no Brasil, o Jota faz isso muito bem, tem as pesquisas ali que eles fazem para o universo de advogados, Poder 360 faz as pesquisas ali de bastidores da política, e aí qual que é o pulo do gato aqui? Aqui são publishers que entendem muito de algum nicho que ou a pessoa vai ter algum ganho financeiro, tanto de investimentos ou na carreira dela, ou para fazer negócios para a empresa dela. Então, os lobistas lá de Brasília são grandes consumidores desses relatórios do Poder 360, porque eles conseguem ter informação mais rápida dos bastidores ali da política. O Financial Times faz isso porque eles conseguem entregar, por exemplo, eles também têm um produto de política que eles entregam para as assinaturas dos CFOs. Então, o CFO saber que vai mudar uma legislação, por exemplo, ele tem uma vantagem competitiva quando ele tem esse tipo de informação. Herman, quer ir lá? Flávio, uma dúvida, Flávio, é o seguinte: a gente, apesar de ter uma audiência hiperlocal, até de um porte médio, quando nós quando é questionado o retorno de banners, não é aquilo tudo. E o que a gente faz? O que me surpreende é o seguinte: a gente termina fazendo uma entrega diária de conteúdo que é lido, criando uma audiência razoável, o conceito hiperlocal. No entanto, os banners não dão um retorno para o cliente dentro do esperado. E minha pergunta é o seguinte: eu vejo muitas agências não criando banners que emocionem para serem clicados. E, no final, a culpa fica com o publisher, que o banner não funcionou porque não foi clicado, só que esse banner não necessariamente é feito dentro de um direcionamento de publicidade que faça com que seja clicado, né? Enfim, eu vejo um pouco das agências atualmente ainda um pouco perdidas nessa comunicação de banner, e aí eu queria saber a tua avaliação em relação a isso, por favor. Legal. Primeiro que eu concordo muito com você, assim, acho que tem muita campanha que chega das agências e o criativo não é dos melhores e a responsabilidade cai no colo dos publishers. O que eu tento falar com as agências quando eu estou em negociações desse tipo, e aí é super difícil aqui para todo mundo, tá? Para mim, para vocês, para todo mundo, que em algumas situações a gente vai ter que cumprir o papel de educar também a agência, porque é esperado que a gente, como veículo de mídia, seja visto como um canal de performance, quando, na maioria das vezes, a gente é um canal de awareness. E são métricas totalmente diferentes. Então, na estratégia de marketing do anunciante, talvez a gente deveria estar em momentos diferentes do funil desse cara. Talvez para o cliente não esteja tão claro o que ele está esperando. Então, além desse problema que você falou de performance de criativo, acho que também tem ali um problema de consciência de momento do funil do anunciante, né? Então, eu acho que quando você for vender uma campanha, acho que é legal
ter isso muito claro para os dois lados, assim, e como que você vai fazer essa pós-venda para você se abster dessa responsabilidade. Então, você fala para a agência que o meu compromisso é entregar uma audiência. E a prática também é não prometer audiência. É entregar que é o público que eu já tenho. Você vai acabar tendo que dar uma estimativa, mas é esse público que eu tenho. Se o cara clicou no banner, se depois do banner a landing page do cara é uma porcaria, se o carrinho do cara é uma porcaria, pô, você não tem culpa de nada disso. Então, acho que para todo mundo tá bem negociado, não ter decepções, precisa ter esse alinhamento de expectativas. E esse alinhamento de expectativas, por mais frustrante que seja, talvez até você perca clientes no curto prazo, exige que você faça esse trabalho de educação para mostrar, pô, o meu veículo, ele é o ideal para awareness. Se você está procurando conversão, talvez você tenha que buscar comprar mídia no Google direto, comprar mídia no Instagram direto, e aí você vai medir sua conversão. Acho que vai acabar acontecendo isso, é chato, mas talvez seja necessário. No final, o site, só para finalizar, no site pode entregar um branding content que tenha um link para banner, etc. Mas é isso, os leads não vão chegar na expectativa que o cliente quer. E Google e Instagram também não entregam. Vão ter que gastar muito dinheiro para ter um retorno dentro do esperado. Sim, não, e tudo bem se isso for combinado, que é o que eu falei ali da linha de receita de leads. Se você estiver vendendo lead, tudo bem, o cara pode te cobrar. Mas se você estiver vendendo branded content principalmente é awareness. Você vai vender visibilidade da marca dele dentro do seu conteúdo. Talvez visibilidade do banner dele. Agora, clique, putz, já é outra coisa. Então, vai do que você está vendendo do que o cara comprou. Vocês têm que falar a mesma língua aqui. O cara tem que comprar o que você está vendendo. Se ele comprou branded content e está esperando lead, vocês estão falando línguas diferentes aqui. Verdade. Obrigado. Imagina. Passando aqui para a próxima, é a penúltima, eu acho, que é a de licenciamento. Essa aqui também é uma linha que eu gosto muito, que ela funciona aqui basicamente em 3 frentes, né? Que é de venda do seu conteúdo, distribuição em outros publishers ou licenciamento de propriedade intelectual. Ela é super interessante porque ela exige um baixo esforço, já é um conteúdo que você faz, e aí você pode distribuir isso em outros lugares, licenciar para que seja distribuído em outros lugares. Uma coisa que eu incentivo muito veículos locais é licenciar o conteúdo para ser distribuído em veículos nacionais, porque eles querem essa capilaridade, você precisa da visibilidade, então tem uma transação que pode ser feita. O esforço que você vai ter é baixo, o custo que você vai ter é baixo. O que você precisa ter aqui em mente são aspectos de tecnologia, como que você vai entregar esse conteúdo, e as demandas legais. Então, a partir como que o parceiro pode usar a minha marca, e por quanto tempo ele pode usar meu conteúdo, em que propriedades ele pode usar meu conteúdo, tá? Tudo isso aqui é uma demanda legal muito específica, diferente do que a gente está acostumado de só publicar nas nossas propriedades. Isso aqui eu estou falando de conteúdo em texto, em vídeo, até em áudio, que você pode licenciar para ele ser reaproveitado no formato que ele foi concebido. Outra coisa, e que é muito pouco explorada aqui no Brasil, é a propriedade intelectual da sua produção para ela ser reaproveitada em outros formatos. Então, eu dou exemplo aqui da reportagem que o UOL fez sobre a tragédia que teve ali do Ninho do Urubu, do Flamengo, dos meninos que morreram ali no incêndio, e vendeu a propriedade intelectual dessa apuração, dessa reportagem, para a Netflix transformar isso em um documentário.
Então, eu sei que isso aqui não serve para todo mundo, mas que eu gostaria que vocês tivessem em mente para pensar na viabilidade dentro da realidade de vocês. Pô, eu faço isso aqui, eu faço e só aparece no meu canal, só aparece no meu formato. Será que tem outras pessoas que poderiam consumir e eu não estou chegando nelas? Será que eu posso monetizar esse alcance? Será que outras pessoas, outros veículos poderiam transformar isso em outra coisa que eu não sou capaz, mas eles têm esse know-how, têm a plataforma, têm a distribuição? Acho que tem um caminho aqui. Isso é muito pouco explorado. Nos Estados Unidos chamam isso de syndication. Lá eles têm uma cultura local muito mais forte, né? Mas isso praticamente todos os veículos trabalham com algum tipo de syndication para vender conteúdo, por exemplo, local para veículos nacionais, vender conteúdo que seria feito para um site, para uma mídia de elevador, sabe? Então tem caminhos aqui de reaproveitar esse conteúdo. Flávio, posso falar um pouco disso? Vai lá, Joaquim. Aqui na Edcase a gente faz exatamente isso. Na verdade, a gente tem o portal Edcase, que é um hub, que é um WordPress, é um site ali de vida própria, com monetização e tudo mais, e a gente distribui por RSS para mais de 30 sites de notícia pelo Brasil. Portais nacionais, como Terra, Jovem Pan, MSN, R7, e sites regionais de notícia, como Zero Hora, O Tempo, Correio Brasiliense, A Tarde na Bahia e tudo mais. E a gente tem um modelo comercial de revenue share, a gente entrega os conteúdos e é monetizado pela receita da publicidade, a gente divide a receita de publicidade. E a gente tem um outro produto que a gente licencia agora, que são jogos online, com base numa receita de sucesso do New York Times, dos puzzles e tal. A gente desenvolveu uma plataforma de jogos online, como fez agora o G1, o UOL e Folha e outros. E a gente também embeda nos sites de notícia, e também faz um modelo de revenue share da publicidade. Então, é exatamente o que você acabou de colocar aí, que chama syndication mesmo e tal, é o dia a dia nosso aqui. A gente produz 20 conteúdos diários evergreen, saúde, beleza, astrologia, pets e tudo mais, e entrega para esses sites como complemento do trabalho que eles fazem. Um site local faz conteúdo de política, economia, sociedade, conteúdos locais, e a gente complementa com conteúdos de entretenimento, conteúdos atemporais, para deixar os sites mais parrudos, para gerar audiência, para gerar recirculação e tudo mais. É exatamente isso que você está falando aí, que é o nosso dia a dia aqui. E uma dúvida aqui para enriquecer o debate, é white label ou a sua marca vai também? Na verdade, a gente dispara por RSS, ele é publicado em tempo real nos 30 parceiros. Uhum. Ele chega assinado como redação Edcase. Então, ele entra na identidade visual do parceiro, do Terra ou do R7, sim, por exemplo, só que lá embaixo, onde está escrito, abaixo do título, né, normalmente onde está escrito o nome do jornalista, sim, ou o nome de quem produziu a matéria, vem assinado como redação Edcase ou como portal Edcase. Então, para o leitor, é como se fosse um conteúdo do veículo, entendeu? Sim. Não, e é ótimo que você está monetizando e está ganhando um branding aí em cima também, né? Exatamente. Sua marca está indo para muitos lugares. E para o parceiro que recebe o conteúdo é risco zero, porque a gente não cobra FII, nem valor fixo, nada. É uma parceria onde a gente entrega o conteúdo e é remunerado pelo revenue share da publicidade. Então, acabou virando um produto bem, bem bacana. Depois eu vou até fazer contato direto com você para te explicar melhor como isso funciona. Tá ótimo. Bom? Muito legal, muito legal. Pô, baita exemplo, obrigado aí pela contribuição, fica a dica aí. Não podia perder a oportunidade. Ainda vendeu seu peixe, tá ótimo. Desculpa aí, Regina, não podia perder. Não, Flávio, a gente já passou um pouco do horário, como é que nós estamos aqui? Eu tô para os últimos slides aqui, tá bom. E aí eu posso ficar até 4h30, tá, Regina? Depois eu tenho uma outra reunião. Não, é que eu posso é que o Café com a Nerd dura 1 hora. Tá, desculpa, então eu vou acelerar aqui, rapidinho. Não, porque a gente pode marcar um outro também, para você dar continuidade, se você quiser. Não, eu tenho 3 slides aqui, tá posso bom. matar, tá bom? Ok, tá bom. Então, esse aqui é o último, complemento muito o que o Joaquim estava falando, que são os produtos digitais. Eu costumo brincar, eu ouvi isso de alguém e não lembro quem, mas eu costumo brincar
que o app do New York Times é um app de games que tem algumas notícias ali, né? Porque o que faz ter recorrência, o que faz ter crescimento de assinantes é... Games e receitas, né, culinárias. Exato. São os dois produtos dele que deixam... E aí eles entregam notícia de lambuja. É isso. Então, acho que o Joaquim aqui é um exemplo vivo aqui que dá para a gente fazer receita trazendo produtos que agregam a assinatura e que você consegue engordar ali a percepção de valor, tanto para o seu assinante quanto para parceiros, como o Joaquim falou, mas a complexidade que traz disso é que você também está fazendo outra coisa que não é jornalismo, né? Você começa a ter que montar uma estrutura que depende de outros tipos de profissionais, de infraestrutura, um esforço maior, de novo aqui um olhar muito grande para dados, mas que você amplia esse escopo. Aqui, depois eu posso pedir para a Regina mandar para vocês, é uma matriz de avaliação dessas linhas de receita, que vocês vão olhar aqui no eixo que é da complexidade operacional e o potencial de receita. Então, vocês, lembra que eu falei lá no começo da conversa, como que eu posso aplicar eles na minha realidade aqui? Então, vocês vão olhar aqui qual que é a operação que vocês estão dispostos a colocar em prática para um potencial de receita, e aqui eu posicionei as linhas de receita que a gente conversou. Então, para finalizar, gente, acho que o que eu queria falar aqui para vocês é que o maior problema aqui do publisher não é diversificar, assim, é tentar fazer tudo ao mesmo tempo ou não fazer nada. Então, o que eu gostaria de deixar como recomendação para vocês é escolher umas 2 ou 3 linhas, testar rápido, como eu falei ali dos eventos, começa pequeno, começa com o que você pode fazer, escolhe o que funciona, agrega para o seu portfólio, faz funcionar, pô, beleza, agora eu tenho publicidade, tenho eventos, posso escolher um próximo. Não vamos fazer tudo ao mesmo tempo, porque ninguém faz tudo ao mesmo tempo, mas vocês têm um leque de opções agora, que vocês podem se aprofundar, vocês têm um conhecimento superficial que eu passei aqui, mas que vocês podem trazer para o portfólio de vocês. Então, de novo, o que eu queria passar para vocês é que não é necessário escolher entre jornalismo ou fazer negócio. É escolher modelo que vai sustentar o jornalismo, que eu tenho certeza que vocês todos aqui já fazem muito bem, mas a minha preocupação, que eu falo com todo mundo, que eu tento passar no meu conteúdo, na minha newsletter, é que a gente faça isso de uma forma sustentável. Esse é o maior problema dos publishers hoje, é um risco de não ser sustentável, ou depender de uma fonte só de receita, ou morrer. Então, gostaria muito de deixar essa mensagem final aí, de vocês considerarem múltiplas linhas de receita, e queria, de novo, aqui deixar no QR Code, para quem quiser acessar, tem o link para o meu LinkedIn, quem quiser conversar, bater papo, coisas que a gente não pôde conversar hoje, a gente pode conversar no particular, ou marcar outro papo, como a Regina falou, a gente faz um segundo tempo aqui, e também vendendo meu peixe, quem quiser me abordar, para a gente pensar em algum formato de consultoria para vocês, também estou super disponível aqui para vocês. Regina, de novo, tentei correr aqui para não passar muito tempo. Eu ia dizer para o Ademar que a gente tem um associado na ANER, que é o Denis, lá da Sem Fronteiras, que fica lá no sul do país, lá em Foz do Iguaçu, e ele começou fazendo evento pequenininho, viu, Ademar? E hoje ele conseguiu ampliar os eventos dele, conseguiu patrocínio, ele foi testando e deu certo, tá? Criou um prêmio, aí ele faz a Tríplice Fronteira lá, começou a fazer parceria com hotéis, enfim, eu acho que talvez algum dia, se você quiser conversar com ele pode te ajudar em algumas coisas, viu, Ademar? Tá? Você tem como entrar em contato com a ANER, a gente pode te passar o contato dele para você conversar com ele, se você quiser, para ter algum tipo de inspiração aí no teu negócio, viu, Ademar? Tá? Então é isso. Flávio, está convidado para uma segunda rodada, eu acho que esse assunto não se esgota, eu acho que tem algumas coisas aí que vale a pena a gente aprofundar,
principalmente nessa questão de eventos, talvez pensar em pequeno, médio e grande, como é que poderia ser esse tipo de abordagem, como é que a gente poderia, como é que o pequeno consegue fazer evento numa cidade pequena, como é que um médio consegue, como é que um grande consegue, que eu acho que daí podia ser bem interessante e está bem dentro do serviço que a ANER presta, tá? Porque a gente tem que pensar no pequeno e no médio primeiro, porque o grande já nada de braçada, né? É isso, tá? Então eu quero te agradecer demais, Flávio, demais mesmo, pela tua disponibilidade, dizer que você vai estar no nosso summit também, né? Tanto moderando um painel quanto fazendo um TED, e eu acho que vai ter bastante coisa aí para você abordar, né? E procure o Flávio, gente, porque ele entende tudo que vocês podem imaginar, viu? O cara é bom. De novo, obrigado pelo convite e pelo papo aqui, pessoal, deixou a conversa super rica. Hein? Eu agradeço demais em nome da Nera. Semana que vem, não, a gente vai ter café normal, sim. Vamos ter café normal, sim, tá? Café de número 141. Então, agradeço demais, um grande abraço a todos, e até a próxima.